Nessa noite, eu gostaria de falar a respeito do santuário de Deus. E eu quero falar dos guardiães do santuário de Deus. Quem são os guardiães do santuário de Deus? E que responsabilidade têm os guardiães do santuário de Deus? E algo que acontece, irmãos, dentro da igreja, do santuário, no céu, no Éden, nós vamos ver que o mal nunca vem de fora. O mal, a gente fica preocupado com o inimigo, mas o mal, ele não vem de fora. Irmãos, nós conhecemos a história de Lúcifer, né? Ezequiel 28, verso 12, falando de Lúcifer, a Bíblia diz o seguinte dele. Nós não vamos ler todos os versos, tá? Nós vamos só citar alguma parte do verso, devido ao tempo, né? Vocês sabem que eu não sou de falar muito, eu gosto de pregar rápido, né? Então, pode ficar tranquilo, que antes da meia-noite vocês vão dormir. Outro dia eu fui numa igreja, eu fui pregar, eu perguntei, até que hora eu posso pregar, irmão? Ele falou, pastor, o senhor prega até a hora que o senhor quiser, a igreja vai embora 11h30. Então, não vão embora, irmão, não vão embora. Ezequiel 28, 12 diz, tu és sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. A Bíblia, falando de Lúcifer, a palavra Lúcifer, na verdade, esse nome Lúcifer, ele não é da igreja hebraica, da Bíblia hebraica, nem aramaica e nem grega. Esse nome Lúcifer vem do latim, né, da Vulgata, do latim. Luci, onde vem a palavra Lúcia, né? Luzia, né? Essa palavra, ela é latim, é luz. Lúcifer quer dizer portador de luz. Então esse nome Lúcifer é tirado da igreja latina. No original, se diz estrela da manhã, ou estrela da alva, né? Na Bíblia, na profecia e na simbologia bíblica de uma maneira geral, os astros, lua, estrela, alto, que está no céu, representa Deus e seus anjos, né? Sol, Jesus é o sol, a igreja está sobre a lua e as estrelas, Satanás quer subir até as estrelas, a mulher está vestida de sol. Então o alto simboliza Deus e as coisas do céu, é o símbolo que usa. E abismo, baixo, trevas, simboliza a ausência de Deus, aonde Deus não está, né? Por isso que a Bíblia diz que ele quis subir até, né, as estrelas do céu, no mais cima das nuvens, e Deus diz, vou te jogar ao mais profundo do abismo. A besta que sobe do abismo quer dizer um lugar onde não há adoração a Deus, onde não existe presença de Deus. Então, por isso que diz que ele era estrela da manhã, ou seja, ele fazia parte da constelação celeste. Isso quer dizer o que no símbolo? Que ele fazia parte dos anjos de Deus. Então, Ezequiel, ele diz que ele era perfeito, cheio de beleza e formosura. Irmãos, quando nós falamos formosura, às vezes a pessoa pensa, Satanás, ou Lúcifer, ou esse anjo antes de cair, ele era o mais bonito do céu. Mas devemos entender que beleza na Bíblia, na profecia e na Bíblia, a beleza bíblica, ela não é estética. Beleza na Bíblia quer dizer santidade. Por isso que a Bíblia diz, adorai o Senhor
na beleza da sua santidade. A beleza da santidade é o caráter, né? Então, quando diz Satanás, ele era formoso, quer dizer que ele era santo. Ele era muito santo. Ele era aquele que vivia mais próximo de Deus. Por isso ele era santo. É por isso que nós vemos que o santuário, todo ele é feito de maneira que ele fosse muito bonito. As cortinas decoradas, as paredes de ouro puro. Ouro quer dizer santidade. Metal, o ouro é o metal com menos oxidação. Por isso ele simboliza a santidade. É por isso que o templo de Moisés é de ouro, de Salomão é de ouro, e a Nova Jerusalém é de ouro. E ele diz, eu quero que vocês comprem ouro purificado no fogo. É a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Então, a beleza do santuário, a cortina, a descrição, tudo evoca a beleza do caráter de Deus, porque Deus é santo e sede santo. Então, quando diz que ele era bonito, ele é formoso, não é estético, é a santidade. É assim que Deus olha a beleza, como Deus não olha segundo o homem, né? Deus olha o coração, ele olha o caráter, ele olha a qualidade espiritual das pessoas, e não apenas o externo, o estético, a forma como nós olhamos e como nós vemos a beleza. Deus vê a beleza na santidade, no caráter, na santidade ou nas qualidades morais, né? Então, é por isso que ele era formoso, né? Então, às vezes a pessoa acha que ele era o anjo mais bonito. É difícil lá no céu achar um anjo mais bonito que o outro. Acho que não existe isso. Se todos eram perfeitos, como é que um era mais bonito que o outro? Perfeito é aquilo que não pode melhorar. No céu não vai ter ninguém mais bonito que ninguém esteticamente. E todos terão caráter santo, sem pecado. Então, agora, o verso 14 de Ezequiel 28 nos diz uma coisa. Diz assim, tu eras querubim da guarda ungido. Você já parou para pensar nesse verso? Tu és querubim da guarda. Guardar o quê? Se no céu não tinha ladrão, né? Por que ele tinha que guardar? O que quer dizer guardar? Por que ele guardava? Porque ele era um querubim da guarda. Salmo 24 e o verso 3 nos fala uma verdade. Sobre aqueles que podem chegar na presença de Deus no seu santuário. Salmo 24, verso 3. Quem subirá no santo monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O verso 4. O que é limpo de mão e puro de coração. Quem é que pode estar no santo monte de Deus? O santo monte de Deus é onde está o santuário, é o monte Sião, aonde está o santuário em Jerusalém. Quem pode estar ali? Quem pode estar na presença de Deus? Quem pode estar diante do trono de Deus? Só quem? Que é limpo de mão e puro de coração. Só quem é santo. Só quem é santo. Então, irmãos, o que Lúcifer, o que esse anjo guardava? Ele guardava a santidade de Deus. O pecador não pode se aproximar diante de Deus. E nós vemos cenas como essa na Bíblia. Você já viu e você vai notar. Por exemplo, Apocalipse 4:6. Nos diz que tinha um trono, alguém sentado no trono. E aí, Apocalipse 4:6 diz, no meio do trono, à volta do trono, tinha 4 seres viventes. E o verso 8, pulando para o verso 8, fala qual é o cântico deles.
E os 4 seres viventes proclamando: Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Se nós lermos Ezequiel 10, 20, nós vamos ver que seres viventes é o mesmo que querubim. Ezequiel 10, 20 vai dizer: os seres viventes eram querubins. Então, seres viventes e querubins, a Bíblia diz que são a mesma coisa. E serafim também. Então, o que ele dizia? Santo, Santo, Santo. Ou seja, esses seres, esses querubins, ele guardava a santidade de Deus. O que ele dizia? Santo, Santo, Santo. E note o que o Apocalipse continua dizendo. O capítulo 5, verso 1 vai dizer: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro. Verso 3: ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ninguém era digno de tomar o livro. Mas lá no verso 9, vai dizer que o cordeiro é o quê? Digno. Digno és de tomar o livro e abrir os seus selos. Note aqui, Deus estava sentado no seu trono. Os querubins estavam à sua volta. Ele tinha um livro na mão, selado. E os querubins estavam à sua volta. E os querubins diziam: Santo, Santo, Santo. Ninguém podia entrar, por causa de quem? Mas quem que estava aguardando? Os querubins. Os querubins estavam aguardando a santidade. É a mesma coisa que acontece. Vocês lembram no livro de Esther, que o rei Assuero, ele tinha que fazer um sinal para que a pessoa vier, que ele era cercado pelos guardas com aquelas lanças e espadas. Se ele não autorizasse, a pessoa que fosse entrar morria. Só podia entrar se ele estendesse o seu cetro, né? Só podia entrar se o rei permitisse. A cena aqui é assim: havia os querubins, que são aqueles que guardam e protegem a santidade de Deus. E a Bíblia diz que eles clamavam o quê? Santo, Santo, Santo. Ninguém podia entrar. Mas o que nós lemos no Salmo 24: quem estará diante de Deus? Quem estará no santo monte de Deus? O que é limpo de mão, aquele que não tem pecado. Quem é que era o único que podia entrar na presença de Deus? Jesus. No Salmo 24, lembra que diz: erguei ao portais eterno a sua cabeça para que entre? Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso na batalha. E Apocalipse 5 vai nos dizer o seguinte: ele é a raiz de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Ele venceu. Ele é poderoso nas batalhas. Jesus, ele pode entrar, tomar o livro, porque este livro, irmãos, se não for aberto, ninguém vai ser salvo. Esse livro vai ser chamado, ele está na mão daquele que se assenta no trono, e ele é dado para o cordeiro. Esse livro vai ser chamado livro da vida do cordeiro. E quando esse livro começa a ser aberto, o evangelho começa a ser pregado, até que no capítulo 7, a Bíblia diz: há silêncio no céu. E quando se converte, irmão, não vai com essa, tem muita gente batizada que não tem o nome livro da vida não, viu? E tem muita gente que não está batizada e tem. Não se iluda com isso não. A igreja, irmãos, ela é o meio que Deus usa, né? Eu digo que a igreja é como o saguão de um aeroporto, né?
Nem todo mundo que está no saguão do aeroporto vai viajar, mas todos que vão viajar precisam estar no saguão do aeroporto, né? Porque o avião não para na esquina, né? Então, ali no aeroporto tem gente que vai lá para trabalhar, vai lá de curioso, vai lá acompanhar os outros, ele mesmo não vai viajar, mas ele acompanha parente, né? E aqueles que vão lá até para roubar, para fazer coisa errada, mas vai lá. Assim é a igreja. Nem todo mundo nem todo mundo que está no aeroporto vai viajar, mas os que vão viajar, nem todo mundo que está na igreja vai ser salvo, mas os salvos não é garantia você estar na igreja. Mas se você não tiver, você não vai ser salvo. Entenderam? Então, irmãos, esse livro da vida é a pregação do evangelho, aqueles que aceitam Cristo Jesus. Por quê? A Bíblia não diz que ele chamou Lázaro pelo nome? E ele vai chamar na ressurreição cada um? Como é que ele vai saber meu nome? Porque meu nome está escrito no livro da vida. Por isso, por que o juízo precisa terminar antes da volta de Cristo? Por que os salvos são julgados primeiros? Porque eles ressuscitam na primeira ressurreição. Por isso que eles têm que ser julgados primeiro. Quando Jesus vier, já tem que saber quem vai ser salvo e quem vai ficar. Por isso que depois do juízo é a volta de Cristo, porque decidiu. E outra coisa, a gente fala que Deus é juiz, mas vocês sabem responder essa pergunta que eu vou fazer. Quem é que decide quem vai ser salvo ou não? Quem tem o filho? Quem não tem o filho? Esse é o juízo. Quem é que decide se eu vou ser salvo ou não? Eu decido. Porque Jesus já fez tudo o que precisa ser feito para ele ser salvo. Se eu aceitar Cristo Jesus, eu vou ser salvo. Se eu não aceitar, eu não vou ser salvo. Então simplesmente vai constatar o que eu decidi na minha vida. Então, irmãos, aqui esses querubins, eles estão aqui. Ninguém pode entrar, mas Jesus pode entrar. Vocês querem ver outra cena que envolve querubim? Isaías 6:3. Lá estavam aqueles seres, ali é chamado de serafim. Serafim quer dizer seres que brilham, né? Seres que brilham. Seres incandescentes como a brasa. Tanto é que ele pega a brasa do altar. E ali em Isaías 6 eles dizem o quê? E clamava uns para os outros dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor. O que Isaías disse no verso 5? O que ele disse? O querubim disse assim, ó, santo, 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 não se aproxima, santo, santo, santo. Isaías disse, ai de mim, eu sou pecador, eu vou morrer. E o que o anjo fez? Uma brasa tirada do altar. Quem que é aquele que é sacrificado no altar? Quem que era aquela brasa? Note que a cena de Isaías é a mesma do Apocalipse. O querubim, ele guarda a santidade. Quando o homem pecou, o que Deus colocou para o homem não entrar no Éden mais? Porque ele era pecador. Querubins, para guardar o caminho para o pecador não vir mais na presença de Deus. Ele não pode mais. E o querubim está lá guardando. O que tinha na cortina do Santo do Santo? Por quê? Só o sumo sacerdote podia entrar com sangue uma vez por ano. Ninguém podia entrar ali. Note, o querubim da guarda é o guardião. Irmãos, o que diz Jesus? O caminho que leva para a vida, para a árvore da vida, estava fechado.
E o que ele diz? Eu sou o caminho da verdade que leva à vida. Ninguém vai ao Pai. O que ele diz? Querubim, abre o caminho que eu vou entrar. Salmo 24. Abri, ó portais eternos, erguei, ó portais eternos, a vossa cabeça, que vai entrar o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso da batalha. Ele é o Rei da Glória. E ele não entra sozinho. Aqui é o séquito dos santos entrando na Nova Jerusalém, acompanhando Jesus. Os querubins não proíbem Jesus de entrar. Só ele pode entrar. Porque ele foi tentado em todas as coisas. Ele é o único ser humano que não tem pecado. Se um entra, todos entram por meio dele. É por isso que eu escolho que se eu sou herdeiro de Jesus ou herdeiro de Adão. De quem eu herdei o pecado ou de Jesus, de quem eu herdo a salvação. E querubim, o que eu estou dizendo aqui? Que Lúcifer era um querubim. Agora preste atenção, irmãos. O que a Bíblia diz sobre ele. Ezequiel 28, verso 15. Ezequiel 28 e o verso 15. Ezequiel 28 e o verso 15. Perfeito era nos teus caminhos, depois termina, até que se achou iniquidade. E o verso 18. O que esse querubim fez? Diz assim, profanaste os teus santuários. Preste atenção, profanastes os teus santuários. O que ele era? Guardião da santidade do santuário. Mas quem profanou o santuário? Ele mesmo. Ele profanou o santuário que ele deveria guardar. Irmãos, preste atenção de uma coisa. É sempre assim. Sempre quem contamina o santuário são aqueles que deveriam guardar. É assim. Irmãos, nós dizemos, o mundo está entrando na igreja. Não dizemos isso? Agora me responde para mim, quem é que traz o mundo para a igreja? É a Xuxa? Quem que é? São aqueles que deveriam guardar a santidade da igreja. São aqueles que deveriam ser guardiães da santidade da igreja e da presença de Deus aqui. São eles que trazem o pecado, que traz a apostasia, que traz a heresia para dentro do santuário de Deus. Agora, irmãos, vocês querem ver como isso? Lembra que o Éden é um santuário, viu? É onde Deus, que tem o querubim, porque lá é a presença de Deus. O santuário é onde Deus habita. Farão um santuário para que eu possa... Santuário não é uma casa com essa ou aquela característica, é o lugar onde Deus habita. Onde Deus habita é o santuário de Deus. E Deus habitava, estava ali com Adão. Agora preste atenção. Deus, em Gênesis 2, o verso 15, disse para Adão o quê? Que Deus colocou Adão no jardim para fazer duas coisas. O que, irmãos? Cultivar e guardar. Mais uma vez, cultivar o quê? Se as árvores já estavam plantadas no Éden. Não estavam? Deus não tinha plantado? E guardar o quê? Não tinha ladrão? Preste atenção. Irmãos, o que Deus disse? De toda árvore do jardim comerás livremente. Estava lá também a árvore? Não, e da vida. A árvore da vida. Ele podia comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não devia comer. Então havia árvores boas e a árvore má. Qual a árvore que ele deveria cultivar?
A boa. As boas, aquele que ele comia também. A da vida ele não precisava cultivar, que era de Deus aquela árvore ali, né? Mas as árvores que serviam de alimento, ele tinha que cultivar. Porque Deus fez Adão, colocou no Éden, mas disse, enchei a terra. Quer dizer que aquele Éden ia ter que ser expandido, conforme a humanidade fosse crescendo, ele tinha que plantar aquelas árvores para ter alimento para toda a humanidade, ele tinha que cultivar. Ele não tinha que carpir mato, nem praga, nada disso. Era só plantar e cultivar. E o que ele tinha que guardar? Guardar para quê? E aonde Eva estava? Por quê? Porque Adão não guardou. Irmãos, você já ouviu falar assim? A culpa é da Eva. Já ouviu isso, mulheres? Se não fosse as mulheres, a gente não estava aqui. Ah, é? Então vamos ver o que a Bíblia diz, Romanos 5,12. Leia aí Romanos 5,12, aí fala quem é o culpado do pecado. Romanos, irmãs, quando chamarem você que vocês são culpadas, leia esse verso. Vocês viram que o irmão Leôncio leu? Por uma só mulher entrou o pecado no mundo. Não, não é pela mulher. Por um só homem. Irmãos, preste atenção. Preste atenção. A Bíblia diz que a mulher comeu e ela deu ao homem, ele fez o quê? Quem que deveria olhar a mulher para não comer? E o que ele fez? Irmãos, imagine você que tem um vigia numa... Imagine que tem um vigia numa estação elétrica cuidando para que ninguém leve choque. Ele é responsável de cuidar, olhar. E vem um menino atrás de um pipa que foi cortado e ele corre e pula a cerca e morre eletrocutado. Quem é responsável? Por quê? Uma criança não tem o conhecimento que ele tem. Não tem. Irmãos, quando Deus disse para Adão, do fruto do bem e do mal não comerás, Eva não tinha nem sido criada ainda. Eva não tinha ainda sido criada. Preste atenção, não tinha sido criada. Quem é que tinha que falar com Eva e guardar Eva e proteger Eva? Irmãos, ele tinha duas coisas para fazer. Cultivar. Onde que ele estava? E quando ele viu Eva comendo, ele comeu. O que você diz de um vigia do banco que deixa o ladrão roubar e ainda divide o dinheiro com ele? Quem é o principal culpado aí? Estão vendo, irmãos? Quem deveria guardar o Éden? Quem contaminou o Éden? Ele não fez como Satanás? Profanou o seu próprio santuário. Ele profanou o seu próprio santuário. Por isso ele foi expulso dizendo, você não vai comer a árvore da vida. Agora quem vai guardar o santuário são meus querubins. E os querubins só guardam o santuário por causa do pecado. Aqui na terra. O sumo sacerdote representa Cristo, por isso que ele podia entrar. Só Cristo é santo, só ele entra. Não há salvação em nenhum outro nome. O homem, ele é o guardião do santuário. Irmãos, aqui é uma curiosidade que eu vou falar com vocês. Em Gênesis 2,16, diz para quem Deus dá a ordem. Para que Deus deu a lei? Dizendo, de toda árvore você comerá, mas da árvore do bem e do mal você não vai comer. Para quem que ele deu essa ordem? É uma lei de Deus, é a palavra de Deus. Para quem que ele deu? Para o homem.
Então, quem que recebe a lei de Deus? Agora preste atenção. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti, entre a tua descendência e o seu descendente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. A lei veio, presta atenção nisso aqui. A lei veio por Adão. Cristo viria por quem? Note, a lei vem pelo homem. A graça vem pela mulher. Olha o que a Gálatas 4,4 diz. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido sob a lei. Preste atenção, mulheres e homens, que eu vou falar agora. O que é um lar? Qual é o plano de Deus? Ele veio da mulher, mas sob a lei. Existe um verso que as mulheres não gostam de jeito nenhum. Não gosta. E os homens ainda usam isso aí para judiar delas ainda, né? Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao... Não é como a Hitler, não, viu? Não é submisso como um abusador, não. Não é submisso de um homem violento, não é submisso de um homem egoísta, não é submisso de um homem que agride, de um homem que ofende, de um homem que humilha. Nenhuma mulher tem que ser submissa a esse tipo de pessoas. Submissa a Jesus, ao amor. Irmãos, a mulher... Jesus, ele nasceu da mulher, mas nascido sob a lei. E o que Deus pede para o homem? Marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a sua igreja. Como ao Senhor, a igreja ela é submissa a Cristo, porque Cristo amou a igreja e deu a sua vida para ela, por ela. Por que Deus pede para o homem amar e não pede para a mulher amar? Vocês já repararam isso? A mulher não tem que amar também? Por que não pede para a mulher amar? Sabe por quê? A mulher sabe amar. Quem não sabe amar? O homem não sabe amar, porque ele é racional. A natureza do homem é prática, é racional. Irmãos, como pastor, eu fiz muitas vezes reconsagração de voto. E a coisa mais difícil é você fazer o homem levar a sério naquele momento do voto. Olha nos olhos da sua esposa e diz para ela que você ama. Ele vai fazer piadinha, vai cutucar o outro do lado, vai fazer gracinha, não é? Mas ele não tem coragem de olhar no olho, não faz parte da natureza. Olhar no olho da esposa e dizer, eu te amo. Tinha um casal que começou a namorar com sua esposa, depois de 50 anos, a esposa falou, você nunca falou que me ama. Ele falou assim, quando eu te conheci eu não falei que te amo? Falou. Então, quando eu mudar de ideia, eu te aviso. Mulher não é assim, irmãos. A mulher precisa se sentir amada. Como Cristo mostrou o seu amor pela igreja, com seus atos, com suas ações, no dia a dia. A mulher, a base da segurança dela, a base da felicidade dela é segurança. E ela se sente segura quando se sente amada. O marido acha todo mundo na rua bonito, mas não faz um elogio para a esposa. Toda mulher que passa na rua, na televisão, olha que bonita essa mulher. Para a esposa ele não faz um elogio. A vizinha vai entrar no carro dele e vai lá e abre a porta. A esposa está com a canela para fora e já está saindo com o carro. Não é? Estou mentindo? O homem não é que ele não ama, ele não sabe amar. Ele não sabe. A natureza do homem, e o homem, ele, para ser feliz, ele precisa ser respeitado. Não é, a submissão, a mulher se submete, ninguém humilha ela. Para ela se submeter, ela precisa ser igual, porque quem se submete, ou seja, ela aceita a liderança. Submeter aqui não é ser inferior.
não andarão dois juntos se não tiver de... Irmãos, para andar duas pessoas não tem que ser um líder. Para onde nós vamos? O que a gente vai fazer agora? Precisa de um líder. E a Bíblia diz, quem Deus deu a natureza para ser líder é quem? E a mulher para amar. O filho, quando ele tem problema, ele fala com quem? Com a mãe. Mãe. E quando o filho apronta, o que a mãe diz para ele? Quando seu pai chegar, você vai encarar a lei. Estão vendo como é a natureza, irmãos? Hoje eles querem destruir o lar, irmãos. Isso não é quem manda, quem não manda. Isso é questão de natureza do homem, a natureza da mulher é assim. E se você for contra a natureza, vai ficar doente, vai ser infeliz, não vai dar certo, o casamento não vai dar certo, a vida não vai dar certo, porque você só foge, você foge da natureza, daquilo que o homem colocou. Irmãos, e quando diz homem mandar, não é ficar mandando na mulher, irmãos, isso aí é bobagem. Se você for pintar a sua casa, quem que escolhe a cor? Se for comprar um sofá, quem que escolhe? Se for comprar um carro, quem que escolhe a cor? Não, o homem escolhe o modelo, a mulher, a estética, essas coisas. O homem, ele é prático, ele vai olhar o motor, ele vai olhar se tem os optantes do carro que ele quer, que ele precisa. Mas o modelo ali, né? Eu duvido você falar que quer o preto, a sua mulher quer o prata, se você compra o preto. Irmãos, isso é bobagem. E a mulher sábia, preste atenção, hein? A mulher sábia é aquela que faz o marido fazer tudo que ela quer e ainda deixa ele pensando que manda. Essa é a mulher sábia. O marido, ele tem necessidade de liderar, irmãos. Você vai fechar um negócio, você tem dinheiro, você trabalha, você tem seu dinheiro, você pode comprar se você quiser. Mas você está fazendo negócio, o que você diz para o vendedor? Vou falar com o meu marido. Você vai comprar o que você quer, da cor que você quer, do jeito que você quer. Mas o vendedor tem que saber que quem vai decidir é o... Eu tenho um marido. Eu tenho alguém do meu lado que me protege, que não vai deixar você me enganar. Você vai falar com o meu marido. Não é com mulher que você vai falar com o meu marido. Então, irmãos, essa é uma natureza, e outra, quem manda em casa é Cristo. Não é nem o homem nem a mulher. Quem manda é Deus. E os dois se submetendo a Deus, mas cada um tem sua natureza, irmãos. E o lar é um santuário, irmãos. O homem é guardião. A mulher é o amor de Deus. É a graça. Quando a Bíblia diz que a graça, a justiça e a graça se beijaram, é o casamento, irmãos. É o casamento. Por isso que a Bíblia usa este símbolo. Jesus é o esposo e a igreja, que é a mulher, é a esposa. Marido, o vosso lar vai ser como a igreja e Jesus. Você protege a mulher e a mulher é submissa e ama. Você demonstra o seu amor como Cristo demonstra o amor para a sua igreja. Você dá a sua vida, você dá tudo que você tem. Mas a mulher se submete e respeita. Na verdade, submeter que é respeitar a liderança. E o homem não quer liderar tudo, não. O homem não se importa muito com essas coisas. São algumas coisas. Irmãos, a mulher rixosa e o homem violento saem do plano de Deus. Quando você está fora do plano de Deus, não tem resposta na Bíblia, irmão. Né? A Bíblia só é responsável por aqueles que obedecem a sua palavra. Aqueles que não obedecem estão fora da proteção, está fora da nuvem, está fora da proteção de Deus. Ele não segue a lei de Deus. Se a pessoa que não quer obedecer a lei quer pecar, é livre. Mas ele não pertence ao povo de Deus. Ele não quer crer em Deus, não crê, mas não vai ser salvo. Porque as pessoas querem viver como se não tivesse Deus, mas quer a herança que Deus promete. A pessoa não quer viver de acordo com a vontade de Deus, mas quer ir para o céu. Não vai. Não vai. Ou obedece, ou vive, ou não. Então, mulher rixosa, homem violento, briguento,
Tudo quanto é defeito que você pode ver e pensar, está fora do plano de Deus. Quem está fora do plano de Deus não pode reivindicar as promessas e as bênçãos de Deus. Está fora. Está excluído da graça. Lembra lá no dia da expiação? Aquele que não afligir o seu coração nesse dia será eliminado do povo. Será excluído do povo. Será excluído da graça. Aquele que não se arrepender, não aceitar Jesus como seu Salvador, será excluído da graça. Porque condenado, irmãos, Deus não vai nos condenar, porque nós já estamos condenados. A ação de Deus é tirar nós da condenação, porque eu já estou condenado. Se eu não aceitar a Deus, eu já fico como eu estou. Condenado, eu já sou condenado. Antes de aceitar Cristo, já sou condenado. Se eu não aceitar Cristo, eu continuo condenado. O que modifica a minha sorte é aceitar Cristo. Se eu não aceitar Cristo, eu continuo ser como sou. E se a pessoa não aceitar Cristo, não é que Deus o condenou, já estava condenado antes, vai continuar condenado porque não aceitou a oferta de Deus da salvação. Irmãos, e nós somos o quê? Santuário de Deus, para não fugir do assunto e terminar logo, né? Êxodo 25:8 diz: e me farão um santuário. E aí nós temos o santuário encarnado, né? O verbo se fez carne. O corpo humano se tornou santuário quando Jesus habitou no ser humano. Não sabeis, 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. A igreja é santuário de Deus, porque aqui está falando da igreja. E nós individualmente também somos santuários de Deus. Agora, irmãos, a igreja é santuário de Deus. O meu corpo é santuário de Deus. A minha casa é santuário de Deus, porque lá tem a lei e a graça. Tem o homem e a mulher, e tem os filhos que nascem na lei e na graça. Por isso que eles devem conhecer o amor e devem conhecer a lei. E o pai é sacerdote. O responsável, irmãos, por ensinar e educar filho é o pai. Irmãos, se o pai não vai na igreja e a mãe fala para o filho, vai na igreja, o filho vai? Meu pai não vai. Se o pai está assistindo futebol no sábado e o filho fala assim, filho, eu não assisto futebol no sábado, meu pai está assistindo. É muito difícil para uma mãe, não é? Agora, se o pai fala, não interessa quem na casa, o pai... É assim, o pai é responsável. A mãe por dar amor, dar o colo, acalmar na noite, na tristeza, quando ele está chorando, quando ele está triste, quando tem problema, ele vai procurar a mãe, porque a mãe é amor. Agora, quem vai cobrar a disciplina dele e a conduta, que ele seja educado segundo a palavra de Deus, é o pai. E na igreja, irmãos, nós temos também... E somos o santuário. Nós somos guardiães do santuário. Agora, irmãos, o que aconteceu com Lúcifer? Quem contaminou o santuário de Deus? Quem contaminou o Éden? Adão, que era o sacerdote. Quem contamina a igreja? Vocês estão vendo, irmãos? A igreja de Itaquá aqui está há 50 anos aqui. Quantas coisas já aconteceram aqui que não deveria acontecer? Quantas coisas nós convivemos que não deveria ter? Quantas coisas nós vemos aqui, irmãos? E se essas coisas acontecem aqui na igreja, quem que está contaminando o santuário? Não adianta falar que é irmão fulano, ciclano e isso, irmãos. Eu sou responsável pela santidade de Deus. As mulheres têm o dom do amor, o homem tem o dom da liderança, irmãos. Quando você altera, eu não vou nem entrar nesse assunto, que eu não quero polêmica. Mas quando você altera isso, dá problema. Dá problema. Dá problema. Porque essa é a natureza, foi assim que Deus fez, desde o início. Portanto, irmãos, a igreja está aqui, ela é o santuário de Deus. Nós somos guardiões da santidade. Se a igreja é santa, é porque nós guardamos. Se não é, é porque nós contaminamos. Não põe a culpa na Xuxa, não põe a culpa na televisão, não põe a culpa na internet, não põe a culpa no celular.
Que se está entrando aqui, é porque nós estamos trazendo a contaminação aonde não deveria estar. Nós estamos trazendo fogo estranho para dentro da igreja. Não são eles. Sou eu. Eu só posso mudar uma vida, irmãos. Eu só posso fazer uma pessoa fazer as coisas diferentes. Eu mesmo. Perfeccionista, ele é muito bonito, mas eles vivem querendo mudar a vida dos outros, né? Vocês estão fazendo isso. Irmãos, a Bíblia não é fofoqueira. A Bíblia não é fofoqueira. Sabia por que a Bíblia não é fofoqueira? Que tem gente que lê a Bíblia e diz, fulano que devia ler esse verso. Não, quem tem que ler é você que está lendo. A Bíblia está falando com você. A Bíblia está falando comigo. Ela não está falando da vida dos outros para mim, está falando da minha vida para mim mesmo. E quando a Bíblia fala uma coisa, ela fala para mim aquilo que eu preciso ouvir. Eu estou na igreja ouvindo um sermão. Fulano é que devia ouvir sermão. Não, sou eu. O sermão não é fofoqueira, a Bíblia não é fofoqueira, a Bíblia não fala da vida dos outros para mim, a Bíblia fala da minha vida para mim mesmo. E eu só posso modificar a minha vida. E eu só posso modificar a minha vida, eu só posso santificar a minha vida. Se cada um santificar a sua própria vida, nós como comunidade, todos nós seremos santos. A minha responsabilidade está na minha alçada. Deus, Ele é Deus dentro do seu círculo, dentro do seu poder, da sua jurisdição. Portanto, irmãos, quando a Bíblia sede santo, porque eu sou santo, se você quer ser bonito, seja santo, irmãos. Se quer ser bonito, seja santo. Se o pecado estragou, tadinho, meu rostinho, né? Podia ser mais melhor, mas a santidade de Deus me dá a beleza da santidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que a igreja de Itaquá continue sendo uma igreja que cresceu e vai continuar crescendo. E nós precisamos continuar crescendo. Nós vamos lidar com problemas, com dificuldade. Paulo diz, é bom que haja dissensão na igreja, porque a igreja amadurece. De vez em quando tem umas heresias aí, irmãos, mas meu irmão ele tem uma frase que diz assim, sempre tem que passar o lixeiro para levar o lixo, né? Quando vem essas doutrinas, aqueles irmãos críticos que só ficam achando a paciência e criticando, tudo vai tudo embora. Olha que beleza. Deixa que vai. Irmãos, Deus só vai salvar trigo, Deus não vai levar joio para o céu. Não sou eu que escolho, mas que tem, eu sei que tem. Eu não sei quem é. Quem sabe eu ainda não sou joio, nem não foi decidido a minha vida. Mas, irmãos, nós temos que guardar a santidade da igreja. Que Deus nos abençoe. Que cada um de nós entendemos que se a igreja passa por esse tipo de coisa, só tem um responsável. Eu. Que Deus nos abençoe.